Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Primitivo Cast. Hoje é dia 21/10/2024 e estamos em live no Facebook, Twitch, Instagram, LinkedIn e YouTube. Se você gosta do nosso conteúdo e quer compartilhar com seus amigos, fique à vontade, deixa aquele like e mande suas perguntas durante o nosso bate-papo. Vou deixar um comentário aqui no chat também, nosso mesmo convite. E queria primeiramente agradecer ao Vinícius Quevedo, que me apoia aí no back-end, no background aqui. E hoje, tão diferente das outras semanas, né? Vamos trazer aqui aquela convidada maravilhosa, especial. Muito bem-vinda, Karina Ameijeiras. Como você está? Tudo bem, pessoal? Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Felipe. É sempre bom a gente bater aquele super papo, né? Legal. Espero que eu consiga contribuir aí com a comunidade e falar um pouquinho das minhas histórias também. Muito bom. Karina, aqui é um podcast sobre negócios, a gente explora, né, a jornada dos nossos convidados. E se apresente, né? Eu costumo deixar aí o canal para vocês se apresentar, falar quem que é a Karina, para você dizer quem é você hoje. E já fica a primeira pergunta: qual é o primitivo da Karina? Vamos lá. Meu nome é Karina Ameijeiras, eu sou descendente de uma família de espanhóis que vieram para o Brasil, fugidos ali da Segunda Guerra Mundial, então tem um pouco ali de superação na história, né? Sou a primeira da família a me formar na faculdade, né? Então, de novo, veio um pouco da superação. Sim. E a primeira também a entrar na área de tecnologia, né? Então, comecei na área de tecnologia muito cedo, apesar de eu não ser da área de tecnologia como formação, eu sou administradora. E depois, no meu primeiro estágio ali, meio que sendo efetivada, eu acabei indo propositalmente para a área de tecnologia. E estou lá desde então, né? Mais de 20 anos na área de tecnologia. E quando você começou ali, né? Por que escolheu a administração? Por que começar com a administração? Vamos lá, eu sempre soube que eu queria trabalhar com tecnologia. Quando eu fiz 15 anos, que isso já tem um pouquinho de tempo, né? Todas as minhas amigas pediam ali para ir para Disney, ou pedia festa de 15 anos, eu pedi um computador de presente. Né? Já era diferente. Já era diferente. Naquela época, ninguém tinha computador. Ninguém. A internet era discada. Sim. E eu já era apaixonada, porque eu achava o máximo aquela coisa do computador, da inovação, tudo muito rápido, né? Sair do papel. Então, eu queria entrar naquele mundo. Então, ali eu já ganhei o computador, já comecei a fazer curso, né, de Windows, pacote, Office, datilografia, nem tem mais isso, né? Isso não existe. Eu fiz também, ainda tenho diplominha lá de formado em datilografia, era o diferencial, pô. Pois é, não é? Se eu falar isso pro meu filho, ele vai olhar e falar, que é isso, tá doida? Então eu fiz ali, enfim, aquele pacote, né, para você, fiz curso de DOS, nossa, o que é isso, né? Nem lembro mais, tem muito tempo. Eu sempre quis trabalhar com tecnologia, só que na época eu passei para a faculdade, né? Eu acabei não passando para uma faculdade pública e a minha mãe só podia pagar administração ou coisas correlatas. Aí ela falou assim, olha, eu consigo pagar administração ou isso aqui, o que você quer? Ou seja, ou faz isso aqui ou você fica tentando, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer administração e aí depois eu faço uma pós, enfim, eu faço uma especialização na área de tecnologia para tentar, né, fazer a curva ali para onde eu quero ir, né? E assim foi, né? Eu fiz administração, acabei a faculdade, já entrei numa pós-graduação no ano de 2000, isso tem tempo, gente, que eu comecei a fazer, nem era tão famoso assim, mas eu fiz uma especialização em Business Intelligence, né, como trabalhar com informação, e aí eu dei uma curva, né, eu fiz uma curva gigante para chegar onde eu cheguei, mas eu acho que foi bom, né? Porque... E é incrível, né? Porque hoje você é executiva. Hoje você chegou num cargo executivo, já num patamar relevante, né? No mundo de tecnologia, que é predominantemente dominado por homens. Né? Então, ainda é. Tem uns ingredientes diferentes, né? Então, ainda assim, é.
Como eu vim de uma área não tão técnica, né, e eu tinha muita aptidão por negócio, Legal. por entender os problemas de negócio, eu comecei na tecnologia fazendo mapeamento de processo, entendendo os processos, quais eram as dores, né, aqueles diagramas lá, as easy to be. Depois eu fui para outras metodologias, aí comecei a usar realmente ali mais diagrama de função, comecei a fazer a parte de especificação funcional, né? Então, eu entendia muito do negócio, e aí eu comecei a entender o seguinte, cara, como é que eu posso usar a tecnologia como meio para ajudar a área de negócios? Então, esse sempre foi o meu diferencial, mesmo estando dentro de uma área de tecnologia, eu era aquela que sempre foi menos técnica. Então, eu acabava entendendo, fazendo a liga, né? Eu falava que muito que era o depara, entendendo do negócio, entendendo dos problemas e olhando para a tecnologia, como é que a gente conseguiria ajudar. Então, eu era a única da área que ficava fazendo isso. E essa liga, né? Esse ligamento que você tem entre tecnologia e negócio, a faculdade de administração te apoiou muito nisso, assim, te deu o embasamento necessário, pelo menos para negócio. E como que você fundamentou a tecnologia, já que veio depois? Bom, eu acho que a administração ela me deu uma base muito boa de priorização, de planejamento, de futuro, de propósito. Então, muito assim, como que eu tenho essa visão mais holística e depois como é que eu vou lá e dou um deep dive em alguma coisa, né? Então, foi muito bom, assim, no início, ter essa visão. E depois eu fui indo nos quadradinhos do todo, né, tentando dar o deep dive ali nos pedacinhos mais técnicos. E aí fui fazendo cursos, fazendo especialização. Então depois eu virei a parte de projetos, gestão de projetos, foi muito tempo PMO, gestão de portfólio, gestão de projetos. Aí fiz um MBA em gestão de projetos, onde eu pude aplicar bastante, né? Na época era muito waterfall, PMI e tudo mais, então trabalhei bastante tempo nisso. Mas sempre com aquela visão de negócio, ou seja, como é que eu faço um projeto para resolver algum problema? Como é que eu faço um projeto para, de fato, desenhar alguma coisa nova para a jornada daquele cliente? Então, realmente, a administração me deu um pouco desse norte. Certo. E nessa sua trajetória, conta para mim uma história que foi marcante. Aquela que você sempre lembra, daquela, assim, você deve ter passado por bastante entrevistas e coisas do gênero, como todo profissional de TI. Tem assim uma história marcante, aquela que você sempre conta, que você não pode deixar de contar e compartilhar aqui com a gente? Cara, eu tenho uma experiência muito boa, que assim, quando eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro, mas eu morei 6 anos em São Paulo, né? E logo no início da carreira, que eu comecei a trabalhar com tecnologia, meu primeiro emprego, né, na tecnologia, eu acabei indo para uma outra empresa, que alguns meses depois ela foi comprada por uma grande empresa, né, um grande banco de São Paulo. E aí eu fui transferida para São Paulo, né? Então eu era muito novinha, no começo da carreira ali, ainda tentando entender, né, quem eu era ali na área de tecnologia, e cheguei num mega banco. Só que eu fui transferida com um projeto debaixo do braço, né? E esse projeto foi um projeto que era para implementar uma empresa de microcrédito dentro daquele grande banco. Então foi uma escola para mim, assim, né? Ou seja, você definir desde o contábil, do administrativo, do financeiro, qual era o produto, como é que a gente ia vivenciar aquele produto e vender aquele produto. Então eu consegui, mesmo novinha, chegando em São Paulo sem conhecer ninguém, aquilo ali foi que me deu o gancho para eu conseguir entender como é que funcionava aquele banco, falar com milhões de pessoas de diversas áreas e, no final das contas, colocar uma empresa de pé, né? Que isso hoje em dia a gente fala ali de startup, de pivotar e tudo mais, né? Mas imagina isso acontecendo em 2002, né? Tem um tempo já, e dentro de um grande banco, né? Um dos maiores bancos hoje da América Latina. Então, para mim, foi uma história, assim, fenomenal, que me deu uma bagagem que hoje eu tenho essa visão mais holística possível, entendeu? Entendi. E quando a gente trabalha, né, num segmento específico, como um banco, existem várias frentes, várias possibilidades, né, dentro de um banco, dentro de uma telco, ou essas grandes corporações.
Você, quando chegou no banco com essa bagagem, né, de administração, com essa bagagem que você tinha, mesmo com o desejo aí da tecnologia, você não quis seguir um mercado financeiro, ir para investimento, para outra tipo área, de produtos? ir para negócio mesmo? É engraçado. Ficou seduzida? Essa pergunta é boa. Como eu tinha muito viés de negócio e entendia, né, da parte técnica, eu sempre quis ir para a área de produtos. Mas eu nunca consegui ir para a área de produtos. Toda vez que eu ensaiava ir para a área de negócio, alguém me puxava para algum outro projeto para fazer alguma outra coisa. Então, de fato, eu entrei há 20 e poucos anos atrás em tecnologia e nunca mais saía, né? E aí tem 7 anos que eu me tornei dados, né? Ou seja, eu não nasci dados, eu vim passando por diversas áreas, área de desenvolvimento, de governança, de tecnologia, área de projetos, já fui desenvolvedora SAP, e aí na última experiência, antes de eu ser dados, eu estava atendendo uma área de negócios, né, num projeto enorme, que era a gente implementar um motor de fraude. E aí, estava lá 2 anos já mapeando o processo, entendendo, né, todos os pontos que a gente poderia mudar e tudo mais, e o diretor, na época, assumiu a tecnologia da empresa e falou, olha, você não quer implementar uma área de dados aqui, não? Porque a gente, né, você trabalha com um monte de dados, está analisando um monte de coisa. Você podia implementar a área de dados aqui, mas assim, do zero, sem ter nada, sem ter data lake, sem ter pessoas, sem ter mecanismo, sem ter processo, sem ter... Eu falei, gente, como assim? Eu falei, esse cara tá louco. Eu já trabalhei com um monte de coisa, mas dados, tipo, não tenho nem noção por onde começar. E aí foi. Mas você fez a pós em Business Intelligence? Mas assim, é o final, né? Business Intelligence, assim, você já tá tudo pronto, lindão, maravilhoso, e você tá lá consumindo aqueles dados, né? Como é que você faz para orquestrar e organizar, estruturar todos esses dados? Que tipo de... Ele me deu 3 pessoas. Que tipo de pessoas eu ia contratar, né, para poder fazer? Que área da empresa que eu ia começar a desenvolver os dados, enfim, organizar? Como que eu ia fazer esse processo todo? E aí a minha visão de planejamento, priorização, de entendimento do negócio entrou, né, em pauta para entender assim, quais são as áreas mais críticas da empresa. Tenho 10. Vou começar com essa aqui. Legal. Qual é, dentro dessa área, qual é o problema mais persistente? Legal, vamos quais são as perguntas que eu quero responder? E aí a gente começou a trazer, né, essas informações, estruturar, e aí vai estruturando 1, 2, 3, 4, 5, 5 mil. No final de um ano, a gente já estava ali com uma estrutura já semi-robusta, rodando para 2 áreas da empresa, e já com 6 ou 7 pessoas no time, ou seja, a gente tinha crescido bastante, né? Organizado, governança e tudo mais. E aí eu já, de fato, já entendia, né, se era de começo de passar no cabelo, né, porque no começo eu não entendia. Depois de um tempo a gente começa a virar o ar que a gente respira, né? Porque você vai se especializar, vai procurar pessoas, né, vai a eventos, você começa a se jogar nas coisas para poder aprender, não tem jeito. E evento de dados, como que é? Como que é essa comunidade de dados? É boa? Não é? As pessoas são solícitas? Ou é um querendo derrubar o outro? Como que você enxerga a comunidade de dados? Por incrível que pareça, assim, acho que são poucos aqueles que nasceram dados, né? Ou seja, ou a pessoa veio de tecnologia, ou a pessoa migrou de databases para dados, ou ela era da área de negócio. Então, não são todos, né? A gente teve o boom de dados mais ou menos ali um pouco antes da pandemia, que de fato a galera 2017, 2018, né? E aí na pandemia o negócio bombou. Então, acho que tem uma particularidade assim com as pessoas de dados que são muito diversas, né? Tem várias experiências de diversos lugares. E eu vejo muito assim, todas as comunidades que eu vejo muito isso de querer ajudar o outro, de querer fazer benchmark, de querer trocar. E não tem muito essa, não, é competidor, ou eu vou passar o meu negócio e tudo mais. Sempre que eu precisei, né, e chamei alguém para bater um papo, ou, enfim, para trocar alguma coisa, eu sempre fui muito bem atendida e a recíproca é verdadeira. A gente acaba se doando também, porque essas coisas acontecem com bastante frequência. Seja em grupos mais jovens, né? Ou seja, pessoas que estão entrando na área de dados, né? Mas aí ela é mais recebendo do que dando, né? Do que giver.
Sim. seja mais nas comunidades mais avançadas, assim, até com senior manager, com líderes, com heads de dados. Isso acontece bastante. Então, acho que é uma comunidade que troca bastante e com isso aprende bastante também. Legal. Aproveitando, né, eu vou fazer um jabazinho aqui, mas eu não tô ganhando nada para isso, tá, pessoal? A Karina, ela foi minha mentora, né? Por isso eu vou falar isso por causa da próxima pergunta, tá, Karina? Tá ela bom. foi minha mentora pela Strides, tá? A Strides é uma comunidade de dados também. Tech and Data, mais tech, mas tem a parte de dados ali, pessoal. E eu sei que você faz mentorias particulares, né? Mentora pessoas, principalmente públicos de minorias, né? Como que foi? Você já mentorou mais de 150 pessoas, né? Essas pessoas, todas as pessoas, pelo menos que eu conheço, que você mentorou, são bem-sucedidos. Se assim, tiveram uma alavancagem nas suas carreiras. Ou seja, você aplicou o que deu certo para você, para eles, e pelo menos esses que eu enxerguei deu certo também. Você pode falar um pouco sobre como que é a sua mentoria? Se eu quero ser mentorado por você, como que eu faço para procurar? Se você vende isso, não vende? Se você faz disso um negócio ou só um business case que você faz por prazer? Conta um pouco aí sobre essa parte de mentoria na sua vida. Como é que a Karina virou mentora, né? Depois de 20 anos de experiência, né? Eu vi ali que, primeiro que me surgiu aquele pontinho, assim, toda vez que eu ia contratar, né, mundo mais diverso, né, trazer algumas vagas mais afirmativas, a gente tinha dificuldades, né? E aí eu comecei a entender que, assim, esse público às vezes não se aplicam às vagas. Então eu comecei na empresa anterior, por exemplo, eu fui muito ativa, né, no LinkedIn, de uma forma mais intencional de buscar as pessoas. Né? E por N motivos, né? Tem pessoas que não se sentem tão confiantes, tem aquelas outras que têm a síndrome da impostora, aí tem outras que não se acham boas o suficiente para a posição. Então, geralmente a mulher, isso é comprovado, né? Ela só aplica uma posição quando ela tem 100% dos quesitos da vaga. E sempre a gente, né, tem alguma coisa ali que a gente não tem, normal. Então, nem sempre a pessoa se aplica. Então, de uma forma intencional, eu fui buscar essas pessoas. E aí eu pensei, bom, eu acho que eu consigo ajudar, né? De alguma forma, eu acho que eu poderia fazer mentoria para poder ajudar, e aí ajudar qualquer tipo de pessoa, seja aquela que está entrando na área de dados, está transicionando, eu já transicionei de carreira algumas vezes, né? Então, como é que eu consigo ajudar? Então, ano passado, 2023, eu entrei o ano pensando assim, bom, eu gostaria, né, de fato, ajudar as pessoas. Vou ser mentora. Como é que eu faço isso? Né? E aí comecei a criar um plano para mentorar. Então, eu terminei meu ano de 2023 em 4 programas de mentorias diferentes, seja programas de mentorias, né, como da Striders, tem programas com altos executivos, tem programas que são específicos para alavancar e empoderar as mulheres. E aí comecei a fazer também mentoria, né, de forma individual, as pessoas que querem podem ir lá no meu LinkedIn, tem lá um link, como que eu faço para ter mentoria com a Karina. Mas é isso, muito de uma forma genuína de tentar ajudar as pessoas a ou se desenvolver, ou um ponto específico que ela tem ali na carreira dela, ou pensando como é que chega no próximo nível, ou fortalecer, né, empoderar as mulheres. Então tem uma série de... Ou vamos falar sobre dados, então tem gente que, estou implementando uma área de dados agora, como é que eu faço? Quero escalar o time, como é que eu faço? Então são aí assuntos, cada um, né, é muito individual, tem o seu momento de carreira, tem a sua jornada na carreira, e aí tem uma dor também específica que a pessoa vai tratar comigo. Entendi. Aproveitando antes da próxima pergunta, Strides patrocina nós. Boa. Fala lá, o Diego. O Diego, ajuda aí. Você faz, né, essa mentoria aí, capacita pessoas, e recentemente você participou, né, do livro lá, Mulheres na Tecnologia. Conta um pouco como foi, né, participar desse livro, contar um pouco da sua história ali nesse livro, e desafios que você enfrentou, né, como mulher na tecnologia. Legal, essa pergunta é bem boa. O livro, ele tem o selo Mulheres, né? Esse selo é um selo patenteado
em vários países, né, não só no Brasil, e ela tem uma série Mulheres para várias coisas. Então, mulheres na tecnologia, mulheres na tua área, mulheres no marketing, etc. Legal. E aí eles me fizeram um convite tem uns 3 anos, eu não conhecia esse projeto, né? E acabei não entrando. Na época eu estava num boom na empresa, enfim, foi bem na época do Covid, a gente estava realmente alavancando, a empresa tinha sido comprada, eu acabei não entrando. E aí passaram-se 2 ou 3 anos, né? Veio de novo lá, já estava no volume 3, né? Ou seja, fui convidada para o primeiro. Aí estava no volume 3, eu falei, bom, acho que agora é o momento, né? Do ano passado, que tipo, quero ajudar mulheres, eu quero ser realmente woman ambassador, sabe? Ajudar essas pessoas, como é que eu faço? Eu acho que conectou com o meu momento, né? E eu tinha disponibilidade também para fazer. Então, o livro é bem legal, são mais de 30 mulheres, são mulheres que trabalham na área de tecnologia, que contam suas jornadas de uma forma a inspirar outras mulheres a alcançar também, né, o sucesso, né, e a segurança, enfim, você está passando a sua experiência ali, que nem sempre tudo são flores, né, ou seja, a gente vem construindo nossa jornada, encontrando também pedras no caminho, né, e como é que você faz, né, encontrando os limões, como é que você transforma os limões em limonada, para que, de fato, no final, né, durante a caminhada, você encontre aliados, eu acho que isso é importante, e no final você consiga chegar onde você quer chegar. Então é importante definir também para onde você quer ir, né? Senão qualquer caminho é caminho. E aí, falando um pouco aí da sua segunda pergunta, né, das dificuldades que eu passei como mulher na área de tecnologia. Nem sempre é tão fácil, né? Até porque eu não vim de uma área tão técnica. Então, eu sempre fui aquela que me sentia um pouco diferente, né? Todo mundo era técnico, todo mundo codava e eu não. Todo mundo sabia fazer programa, sei lá o que, app, nanana, e eu não. Mas, em contrapartida, chegou um momento que eu comecei a entender o seguinte, cara, mas todo mundo é muito técnico e eu não. Todo mundo só vê código e eu não. Eu vejo produto, eu vejo processo, eu vejo negócio. Então, como é que eu consigo, né? Eu acho que foi muito mood assim da minha vida. Como é que eu consigo me conectar com as pessoas para que juntos a gente chegue lá? Né? Como é que eu faço para a gente ter parceria de trabalho, seja dentro da área da tecnologia, seja com a área de negócio, para a gente chegar lá? Então, acho que foi muito mood, sabe? Esse foi o momento que você deu uma rasteira na síndrome do impostor. Eu falei, cara, eu sou diferente, tá bom, ser diferente é ruim? Não, é simplesmente ser diferente, tá bom. Então, como é que eu posso juntar o meu pedaço com outro pedaço para a gente, né, formar um inteiro para, de fato, chegar lá? Que legal. Que legal. É legal você contar isso, porque eu tenho muito síndrome do impostor. Eu sempre acho que eu tô fazendo algo que eu também não sou de tech, tá? Eu sou matemático. Então eu venho. Tá ali, né? Exato. Né? A administração eu tô lá, né? Não, exatamente. Eu ainda tô no caminho, mas é que eu sou exato estatística, então eu sou da parte daquele cientista de dados clássicos. Você é da turma do R contra Python, né? Isso. Inclusive, eu comecei com R. O Python veio depois. A galera que trabalhava comigo ficava, não, é melhor o R, os estatísticos. A galera que pensa, não, o Python é muito melhor. Eu falei, gente, ninguém vai ganhar essa briga. Eu tive que me. Como é que fala? Eu tive que deixar acontecer o Python na minha vida. Porque não tem como brigar. Deixa entrar. Não tive como brigar e defender tanto R assim, até mesmo porque eu comecei a ir para engenharia e falei, não, vamos com Python, porque R não faz tudo que eu preciso. Fazia tudo que eu precisava para estatística. Mas você que fez essas mentorias, escreveu o livro, como que chegou a liderança na sua vida? Qual foi o momento X assim que você falou, não, agora essa é a oportunidade que eu vou conseguir ser líder? Você desejava ser líder? Eu desejava ser líder, eu não achei que eu fosse chegar tão longe, né? Eu sempre quis fazer tecnologia, isso era fato, né? Trabalhar com tecnologia, estar na área de tecnologia e tudo mais. E eu me imaginava na liderança, mas assim, não sabia o quão longe eu ia conseguir chegar, não foi uma coisa muito planejada, tipo, eu quero virar diretora, eu quero, né, virar, tem gente que sonha em ser CEO, né, assim, só nasce já com aquele objetivo. Eu não tinha, assim, um target, né, mas eu sabia que eu queria ser líder de pessoas.
E aí eu acho que foram 2 momentos, assim. Quando eu ainda morava em São Paulo, né, que estava em banco e tudo mais, eu virei na área de... Fui coordenadora de um time de desenvolvimento, né, na área de tech, ou seja, já fui tech anteriormente. E aí ali eu comecei a gerenciar, acho que 4 ou 5 pessoas do time, eu comecei a me desenvolver como gestora e tudo mais. E aí, quando eu voltei para o Rio, eu dei um downgrade, ou seja, eu andei lateral, né? Downgrade não. Eu saí da gestão e voltei a ser especialista, voltei a ser consultora, consultora SAP, que eu queria voltar para o Rio de Janeiro. Então, acho que aquele foi um movimento ali. Depois eu levei mais um tempo, alguns anos, né? Ainda numa cadeira mais especialista, andando de lado, e aí desenvolvendo vários skills, com várias áreas diferentes, ou seja, eu transicionei acho que umas 2 ou 3 vezes nesse tempo. E aí, nessa oportunidade que a pessoa me chamou para desenvolver e para construir uma área de dados, foi aí que ele falou, não, mas você vai sentar na cadeira de coordenadora. Ou seja, depois de muitos anos, né, a Karina de novo ali, bom, agora eu tenho que construir a área do zero, eu tenho que desenvolver pessoas, eu tenho que ser líder, tudo junto, vamos embora. E aí foi uma escola para mim, né, porque o bom líder é aquele que consegue escutar, que consegue se conectar com as pessoas, né, de uma forma mais individual. Né? Como é que você faz para entender a necessidade de cada um do time, ajudar cada um do time e, no final do dia, as pessoas fazerem aquilo que precisa ser feito. Né? Então, eu fui me desafiando e me desenvolvendo muito, eu acho que como pessoa, né? Mas teve um episódio que me fez, acho que, alavancar, digamos assim, né? Acho que teve um fator acelerador, né? Que foi ser mãe. Então, quando eu virei mãe, né? Eu tenho um pequeno discípulo, digamos assim, né? O Almejeirinha. A Almejeirinha, meu ameixinha, né? Que meu nome veio da árvore das ameixas. A gente chama que legal. Minha avó me chamava de minha ameixinha. Então, assim, o meu ameixinha, né, quando nasceu, ele nasce liderado, né? Então, assim, é você ali o tempo inteiro, ensinando, orientando, né? Dizendo o que pode, o que não pode, né? Enfim, totalmente dependente dando de feedbacks, você. Né? Aqueles feedbacks. Totalmente dependente de você. Exatamente. Então, assim, isso me fez me desenvolver bastante, né? A maternidade, de alguma forma, fez aflorar em mim essa vontade também de querer ser líder e ajudar as pessoas. Acho que eu tenho muito muito assim, como é que eu consigo ajudar as pessoas? Como é que essa pessoa, eu tiro os impedimentos, eu ajudo no dia a dia, eu me conecto com ela para, tipo, ajudar até às vezes, já rolou até de coisas pessoais, né? Da pessoa tá com um problema em casa e fala, pô, mestre, deixa eu bater um papo contigo aí, ver se tu me dá uma ajudada, não sei o que e tal, né? Que a galera era mais jovem. E é isso, assim, a pessoa se sentir bem, sabe? Para poder fazer o que tem que fazer e contar com você. Eu acho que é isso. Você vira uma mentora da vida, né? Praticamente. Uma mestre mesmo. E o legal é que, assim, sabe como é que para mim foi... A gente fala assim, né? O que é sucesso para você, né? Essa pergunta é muito particular, né? Mas o que é sucesso para você como gestora? Cara, é saber que uma pessoa que trabalhou com você, voltou a trabalhar com você em outro lugar, e não satisfeita, quando ela foi para a 3ª empresa, um dia ela vira para você e fala assim, olha, arranjei uma vaga aqui para você ser minha chefe de novo. É legal. Então, assim, isso é sucesso, ou seja, faz sentido, né? Você, cara, você está fazendo diferença na vida daquela pessoa, de alguma forma, né? Quando você falou, né, desses momentos aí, você citou suas skills. Soft skill faz a diferença? Como que foi trabalhar esse soft skill? Você sempre teve ou você foi adquirindo pós-maternidade ou nesse momento que você estava iniciando a gestão? Ou você já tinha isso? Que tem gente que já nasce com dom, né, de falar. Eu mesmo sou uma negação, estou aprendendo a falar esse ano. Não, eu acho que o soft skills, assim, o hard skills, ele te coloca no local, né? Ou seja, você fez lá a faculdade de data science, você vai virar um cientista de dados, né? Ele você te dá treinado para aquilo, né? Aquela profissão, né? Mas o soft skills, ele te leva mais longe, né? Então, você se conectar com as pessoas, você saber falar, você saber apresentar, você saber a forma que você fala, né? Você ter relacionamento interpessoal bom. Então, uma série de skills ali dentro. Eu gosto de falar de human being skills, né? São os comportamentos humanos
faz com que você se desenvolva e que você comece a se conectar com outras pessoas, consiga, por exemplo, transformar aquilo ali muito técnico numa coisa mais palatável, quando você tem storytelling, a forma que você vende, a forma que você se comunica, que você, de fato, apresenta o seu trabalho. Então, isso tudo faz diferença. Eu não nasci pronta. Eu acho que ninguém nasce pronto. Tem gente que tem mais facilidade com certas coisas e mais facilidade com outras coisas, né? Então, para algumas coisas do soft skill eu tinha mais facilidade. Sempre fui uma pessoa muito assertiva, muito direta, muito, né? Mas, por outro lado, eu tive que dosar algumas coisas, né? Então, assim, às vezes eu era muito assertiva e muito direta, as pessoas do outro lado entendiam assim, caramba, sou estranho. Então, você vai dosando, você vai tunando, né? Como a gente fala, para aquilo ficar mais brando, né? E com o tempo, você vai aprendendo, porque você vai lidando com diferentes pessoas, diversos tipos de pessoas diferentes, com diversas situações diferentes. Então, você vai se desenvolvendo, né? Cara, eu acho que uma coisa que me ajudou muito também é fazer terapia. Ou seja, você leva para terapia alguns pontos, eu usava a minha terapeuta como coaching, né? Então, pô, isso aqui eu não estou sabendo lidar muito bem. E a gente ficava ali debatendo como que deveria ser, como que não deveria ser, como que você deveria fazer, não sei o que, tá. Então, te faz pensar, é como se alguém estivesse te vendo do lado de fora, né? A pessoa está te enxergando lá dentro, mas está olhando por outro prisma. Então, ela traz até alguns pontos que eu não tinha pensado na época. E aí você começa a agir de forma diferente. E aí você vai ajustando até chegar à pessoa que eu sou hoje. É legal você citar isso, né? Na semana passada eu estava conversando com a Aline Bravo, que ela é psicóloga e coach executiva. Legal. E ela trouxe exatamente esse ponto que você traz aí. E eu nem escutei, hein? Legal. Legal, depois eu vou ouvir. Aline Bravo. Mas a gente vai voltar, teve problemas técnicos, né, no episódio da semana passada, então a gente vai voltar com ela no dia 11 de novembro. É muito importante, depois você volta com ela, você escreve uma pergunta, fala assim, a Karina pediu para perguntar, eu vou porque fazer. Na verdade, assim, você vai se aperfeiçoando, né? Sim. E aí você vai... Uma coisa que é importante, assim, você se conhecer, né? Quando você não se conhece muito bem, você não sabe os seus limites, você não sabe que tipo de comportamento você vai ter com determinada situação, fica mais difícil, pode vir qualquer coisa. Quando você já se conhece, você sabe como as variáveis daquele comportamento, as coisas começam a ficar mais fáceis. Então, você se conhecer é muito importante. Então, como é que você faz para se conhecer? Boa. Eu me conheço zero. Eu estou aprendendo. Está aprendendo, mas isso é um aprendizado, né? Exatamente. E voltando para a parte hard agora. A gente está numa evolução, por causa até da área de dados dentro das empresas, numa evolução muito rápida de tecnologia. A tecnologia vem se evoluindo de uma forma exponencial e as áreas também. Como que você vê, não sei se você gosta de alguma cloud específica, mas como que você vê as clouds, né? A Big Three aí no mercado, e como que você vê as pessoas se adaptando a esse movimento de nuvem, de cloud, de inteligência artificial. Aí vamos a parte mais tech. Vamos lá, é uma jornada, assim, né? Eu acho, assim, quando eu comecei em dados, né, que foi a minha primeira experiência em dados, eu trabalhava numa seguradora mega tradicional. E que impossível falar em cloud. Falar em cloud era proibido. A gente estava lá, né, no final do andar, tinha uma salinha com todos os servidores on-premise, lá bonitinho, resfriado, né, com ar-condicionado, refrigerado, Falava assim, cloud, Deus me livre. Mesmo que fosse privada, né, ou público ou privada, não importa, sim. A gente não tinha o buy-in, né, o approval ali para a gente poder pensar em fazer. Hoje em dia já mudou, né? Isso foi 2016, 2017, né? O volume de dados que a gente tem hoje em dia chega um momento que fica insustentável, né? Você ficar fazendo toda essa manutenção ali em servidor, enfim. E tem o risco também, né? Tem a parte de segurança, tudo isso. Então, acho que meio que vai chegar um momento que é inevitável as pessoas, né, pensarem em fazer a migração. Talvez não de tudo, talvez de parte, talvez vai ter uma jornada, mas o fato é, a maioria das empresas
já está começando, assim, tem umas que estão mais avançadas nessa jornada, né? Já estão fazendo coisas mais avançadas, inclusive, né, com GenAI e tudo mais. E tem empresas que não, estão lá no início do fluxo, que estão num nível de maturidade ainda muito inicial, porque começaram essa jornada agora. Independente, né, da empresa que foi escolhida, né, como cloud provider, é importante organizar e tratar esses dados, por quê? Porque vai ser a fundação do que vai vir, né, para frente. Porque se a gente tem uma coisa que não está estruturada, você não consegue fazer a junção desses dados, você não entende ali a qualidade daqueles dados, você perde, né, a confiança do que vai ser gerado lá na frente. Sim. Você vai passar um dado errado, você vai gerar um reporte errado, você vai gerar um KPI errado. Então, é muito importante a fundação, né, fazendo essa migração para a cloud, e que, de fato, tenha uma orquestração desses dados de uma forma que esses dados fiquem com qualidade e seguros para serem usados até, né, num futuro próximo aí com GenAI, com AI, etc. Entendeu? Legal. E vai pegar mesmo esse negócio de GenAI, esse IA generativa é só um boom? Né? É só um boom ou vai ser... Não, é que o pessoal... Eu já vi, tá? Eu já vi empresas falando, ó, a gente tem aí a GenAI, mas eu não quero que você usa. Eu já vi isso, tá? Então, use, mas com moderação, né? Então, eu acho que é assim. Parcimônia. A era já chegou, né? O que eu acho que é muito importante não é usar a tecnologia por usar a tecnologia. Aí não importa se é GenAI ou não, tá? É usar assim, como que eu gero valor com isso aqui? Para que eu tô... Porque às vezes a pessoa quer usar um foguete, mas, cara, um carro vai te levar lá para onde você quer ir. Não precisa usar um foguete, né? Então, assim, qual é o meu propósito ali? Qual é o meu problema? Se for um problema que, de fato, eu preciso usar GenAI para resolver aquele problema, ótimo. Eu consigo mensurar o valor que eu estou gerando? Porque, assim, tem um investimento, né? O investimento que eu estou fazendo vai me gerar um retorno considerado para que, de fato, aquilo ali se pague? Sim. Então, vamos por esse caminho. Quando você não consegue gerar o valor, aí é mais complicado. Por isso que eu acho que algumas empresas estão voltando atrás no sentido assim, poxa, eu fiz um investimento gigante, mas ainda não consegui ver o valor disso aqui, não consegui ver o que isso aqui está me gerando. E aí tem um custo, né? Sim. E como você mensura o sucesso de um projeto de dados e analytics e iniciativas que envolvem IA? Tem vários... IA, quando a gente fala IA, tá, pessoal? É inteligência artificial. Mas acho que assim, são vários indicadores. Quando a gente começa um projeto de dados, ou uma iniciativa de dados que seja, a gente tem que pensar assim, para que eu vou fazer isso aqui? Qual é a pergunta que eu quero responder? Qual é o problema que eu vou endereçar? Ah, legal, eu vou endereçar esse problema. Então, você vai pegar os dados referentes a esse problema, vai tratar esses dados, vai gerar insights que vão ajudar a responder aquele problema, aquela pergunta. E aí você consegue mensurar como era antes e como era depois. Então, por exemplo, eu preciso tomar uma decisão, mas eu não tenho dado nenhum. Então, a pessoa tomava, né, decisão meio que no chute. Agora, com dados, a pessoa vai tomar uma decisão mais assertiva. Ou aquilo ali vai ser uma análise, por exemplo, para ela fazer uma análise de mercado para ela colocar o produto na rua. Faz sentido eu colocar esse produto nessa praça? Não faz? Porque ela tem dados, ela analisou aquele cenário ali, que vai dar todos os insights para ela fazer aquela tomada, né, aquela ação ali. Então, assim, é importante saber por que eu estou usando aquilo, para que eu quero aquilo, e mensurar quanto que era antes e qual ponteiro que está mudando depois. Porque aí você consegue, de fato, trazer o valor que aquela iniciativa ou aquele projeto de dados está gerando. Boa. O mais difícil é conseguir mensurar, que Sim, as pessoas geralmente não mensuram, né? Não é saber o valor exato daquela valor. Informação. Assim, eu sei eu sempre sei o valor do, como eu estou no back-end, eu sempre sei o valor do gasto. Né? O gasto eu sei, agora o gasto sim, né? Quanto você está em quê? Ganhando com aquilo, né? Qual é o retorno sobre aquele investimento, sobre aquele gasto que você está gerando? Esse eu acho que é o mais difícil, porque o tanto que você está gastando ali e fazendo acontecer, você sabe. E nem sempre, assim, eu sempre vejo assim, TI não consegue falar isso para vocês. Por isso que é importante trabalhar em parceria para entender no negócio para juntos definir para onde a gente vai, o que a gente quer atingir. E aí a gente vai pensar o seguinte,
isso aqui que a gente está fazendo com dados é para a gente, sei lá, lançar um produto, ou é para a gente passar informações para os investidores, ou é para a gente vender mais, né? Para aumentar, diminuir o churn da empresa. Então, assim, o churn era muito alto, depois que a gente analisou um monte de coisa, a gente viu onde que a torneira estava aberta, fomos lá, fechamos as torneiras, e agora diminuiu o churn. Legal. Então, quanto que era o churn antes, quanto que é o churn agora? Legal. Você consegue medir, entendeu? Um exemplo legal que eu vi foi que aconteceu, não sei se foi ontem ou hoje, que foi uma matéria da Embraer que falou, né, que agora, assim, cresceu 33% quantidade de aeronaves que eles construíram do ano passado para esse, e isso fez com que a EMP3 lá, que é a ação da Embraer dentro da Bolsa de Valores, crescesse 4%. Ou seja, olha só, um número, né? 33%. Esse número, 33%, fez as ações da companhia aumentarem, ter mais buscas sobre a própria empresa e aumentar a economia do país. Gerar mais renda no PIB. Né? Pois é. O número de BI, né, de Business Intelligence, que tem todo um processo gerado ali por trás, fez com que toda uma cadeia de valores aumentasse a sua receita. Exato, então assim, é sempre pensar o que a gente quer responder, qual o problema que a gente tem, a gente vai buscar aqueles dados, né, para poder responder aquilo e vai medir o antes e o depois. E aí tem que ser uma doutrina, digamos assim. Toda vez que for fazer uma iniciativa de dados, a gente tem que parar para mensurar isso. Qual o critério de sucesso disso aqui? Quando eu implementar essa iniciativa de dados, o que eu espero ter lá no final? Legal. Ô Karina, vamos falar um pouco agora mais da Karina, esquecer um pouco de jornada, tecnologia. Eu já entendi como que você chegou aonde você está. O que você gosta de fazer? O que você faz para se divertir? Quais são os seus hobbies? Além de educar o seu filho, o que você faz aí em família? Eu adoro viajar e eu gosto de me desconectar. Eu acho que a gente fica tanto tempo conectado com tudo, né? Ou seja, eu acordo 8 horas da manhã, estou lá na frente do computador, 8 horas da noite eu estou na frente do computador, o dia inteiro com o celular do lado. Então eu tento me desconectar. E aí o que significa isso? É olhar para outras coisas. Olhar para a natureza, olhar para as pessoas, olhar para o dia, às vezes, né? O céu lindo, maravilhoso que a gente tem. E aproveitar esses momentos, sabe? Porque a vida passa muito rápido. E aí, quando você já foi, passaram 20 anos, quando eu era ontem, sabe? Então, eu gosto muito de viajar, gosto muito de estar em contato com a natureza, adoro ir à praia, né? Não quando tá calor de 44 graus, que às vezes fica, aí não consigo ficar. Mas quando tá menos, sim. Né? Tá no Rio é 40 graus sempre. Rio 40 graus, agora é tipo 44, né? Então, assim não é legal, não. Mas eu gosto muito, assim, de estar em contato com a natureza, de fazer coisas para você, sabe, assim, às vezes até uma caminhada de manhã cedo na praça para olhar as árvores, sabe? Você tá, tipo, ali onde vem a criatividade, sabe? De manhã cedo eu vou caminhar e aí a cabeça começa a pensar em várias coisas diferentes. Então é o momento de você, sabe, dar uma oxigenada, assim, sair da tela, sabe? Dar uma desconectada. Legal. E aonde que esse universo de dados pôde te levar em viagens no Brasil ou no exterior? Pô, eu fiz uma bem legal. Na empresa anterior, eu fiz uma viagem para um evento de Tech and Data, né? Que eu fui, na época, a única executiva da empresa aqui no Brasil que foi. É uma rede mundial. E aí tem várias empresas do grupo, enfim. E aí eu fui escolhida para ir no evento. E aí o projeto que a gente tinha feito, que era de visão única do cliente, né, o Customer 360, eu fui apresentar lá. Né? Então, além de eu conseguir, né, viajar e tudo mais, aproveitar o momento ali, né, até encontrar os amigos que moravam lá no local, eu aproveitei para apresentar também o case da empresa. Então, é o melhor dos mundos, né? Quando você consegue conciliar um trabalho legal que você vai apresentar que o time fez, né? Eu não faço nada sozinha, e também a gente tem aquele momento ali, né? Na volta eu fiz um pit stop, parei em Portugal, fui visitar uma amiga que está morando lá, uma amiga de infância. Que legal. Então, consegui conciliar as duas coisas, né? Que legal. E essa cultura, essa diversidade cultural,
na tecnologia hoje eu vejo muitas vagas para trabalhar do Brasil e trabalhar na Europa, trabalhar nos Estados Unidos, trabalhar no México, Colômbia. Eu ainda não vi vaga para o Oriente, para Tóquio, a parte mais oriental eu nunca vi. Agora que você falou, eu ia Não, fazer mas tem sim. Tóquio eu não sei, mas para China tem, para Índia tem bastante, a Índia, Malásia, Índia é o que mais Singapura. tem. Malásia, Singapura tem Não, sim. Na Ásia é verdade. tem vagas. Mas assim, essa diversidade, essa pluralidade, você enxerga que a gente está caminhando para um processo globalizado de fato, ou ainda vai ter esses silos regionais, ou a gente vai chegar numa unidade global, em tech pelo menos? Eu acho que o Brasil ele está bem conceituado, assim, mesmo lá fora, né? Porque veja só, veja a quantidade Veja a quantidade de startups que a gente tem aqui, né? Então, mas eu vejo muito mão de obra barata, tá? Eu vejo assim, o Brasil, como a nossa moeda é fraca, a gente acaba sendo uma mão de obra teoricamente barata. Mas é uma mão de obra qualificada. Então, assim, pode ver que tem muitos brasileiros que vão trabalhar na gringa, né? Vão trabalhar nos Estados Unidos, tem muitos que vão para a Europa, né? Que vão para Londres, vão para outros polos. Então, é uma mão de obra, assim, o brasileiro que estudou, que se qualificou, que tudo mais chegou lá, né? Ele é uma mão de obra qualificada e é reconhecido por isso. Pode ver a quantidade de startups que a gente tem, startups, né? Algumas até viraram depois internacionais, né? Ou seja, saíram no Brasil... Verdadeiros unicórnios, né? Exatamente. Então a gente tem bastante, assim. E teve uma época que teve bastante investida no Brasil, né? Na época do Covid, depois parou um pouco, eu acho que agora está voltando de novo. Legal. Então eu vejo como uma mão de obra bem qualificada. Top. E assim, como você vê o futuro no Brasil para tecnologia? Acho que tem muito chão ainda, né? Assim, tem muitas empresas, por exemplo, que ainda não chegaram no nível de maturidade, pelo menos intermediário em dados, e a gente gera dados o tempo inteiro, né? Então, falando especificamente de dados, acho que tem muito ainda chão para ser desenvolvido aí nas empresas, para estruturar os dados, para fazer jornada, para começar a entender o cliente de fato, né? Fazer a jornada do cliente. A gente, às vezes, tem coisas de dados, mas assim, muito ciladas, ainda muito assim, eu vou estudar isso aqui, eu vou estudar isso aqui, mas aquela visão, né, do Customer 360, de você unificar todos os dados da empresa, de você entender que a Karina, como é que a Karina gostaria de falar com a gente? Isso aqui é melhor ou é pior para a Karina? Ela quer ser atendida via WhatsApp ou ela quer ser atendida via telefone? E às vezes a pessoa não sabe e aí fica bombardeando a Karina por vários lugares, porque são várias empresas no grupo. Eu acho que tem muita oportunidade, né? Mesmo as empresas que já desenvolveram essa parte de dados, para poder, de fato, agora fazer uma visão mais unificada e aí chegar numa ultra personalização. Ou seja, eu consegui falar com o cliente de uma maneira única. Falar com a Karina do jeito que a Karina gostaria que falasse com ela. Entendendo os desejos da Karina. Entendeu? Isso não teria que ter acesso a mais informações, a mais dados pessoais para poder personalizar nesse nível? Não seria um risco? Não, na verdade, assim, os dados que você fala sensitivos, né? Sensíveis ali, sensitivos não, sensíveis, que são os dados nome, endereço, telefone, parará, eu acho que a gente consegue tratar, né? Dentro do âmbito de LGPD, mas se você tiver quem é a pessoa, pelo menos eu posso não ter todos os dados detalhados da Karina, mas eu sei que é a Karina, por exemplo, e eu sei o comportamento dela, né? O que ela acessou, o que ela leu, o que ela viu, e aí eu começo a entender assim, como que ela, por exemplo, vou entrar no streaming, né? E aí vou ver que eu gosto de ver filmes de romance, que geralmente eu vejo filmes de 8 da noite às 10 da noite, eu não vejo de Gosto manhã. de assistir dorama, fala a verdade. Dorama não muito, mas eu gosto de filmes de romance, eu gosto de minisséries, daquelas que acabam mais rapidinhas, né? Não fica lá, já foi a época que eu vi a Grey's Anatomy que demorava 22 temporadas, ou seja, 22 anos o negócio, não tem mais esse tempo, nem essa paciência. Mas, enfim, as pessoas começam a entender o meu comportamento.
Se a gente começar a analisar todos esses dados para entender o comportamento das pessoas, eu começo a direcionar melhor os produtos que eu vou vender para essa pessoa, o serviço que eu vou oferecer para essa pessoa. Boa. Então, assim, a gente tem muita oportunidade ainda. Eu tô querendo migrar de área. Quer fazer a transição? Estou querendo fazer transição. Eu não cansei de trabalhar com tech. O que eu faço para continuar trabalhando? Eu gosto de tecnologia, mas eu não quero trabalhar mais codando. O que eu faço? Qual é o meu próximo passo para poder chegar a ser um líder ou trabalhar mais na parte de processos, de negócio? Tá, mas qual o seu propósito? Você quer ir para onde? Você quer virar líder de pessoas? Você quer... Líder de pessoas, vamos lá. Você quer virar líder de pessoas? Você tem que desenvolver sua aptidão para trabalhar com as pessoas, né? Ou seja, o líder de pessoas tem que escutar as pessoas, tem que se conectar com as pessoas. E aí tem uma série de coisas de liderança, né? De escutativa, de comunicação não violenta, de apresentação, ou seja, falar melhor em público, uma visão voltada a negócio, né? Até voltada a projeto, programa, para você entender o todo, uma visão mais holística. Então tem uma série de coisas, né, que a gente tem que botar lá no nosso plano de desenvolvimento. É aquele tal do soft skills lá que você comentou. Soft skills, mas tem algumas coisas também de hard skills, né? Então, assim, como dar um feedback efetivo, né? Como você, de fato, contra-argumentar. Então, você não discordar por discordar, mas você trazer uma visão, às vezes, para agregar e chegar no denominador comum. Técnicas de negociação. Então, tem uma série de coisas para desenvolver. E, cara, continue aprendendo, porque continue a nadar, porque nunca para. Isso é verdade. Existe faculdade, além de uma faculdade de administração, né? Existe uma faculdade para isso? Existe algum curso para isso? Ou MBA, de liderança, de gestão, enfim, especialização, né? Pode fazer psicologia para entender melhor as pessoas também, né? Boa. Também funciona. Legal. E você acredita que vamos chegar num processo de criação melhor ou mais acelerado do que esse que a gente tem hoje? Porque eu acho que hoje é tudo muito engessado. Ou pelo menos as empresas que eu passo estão todas muito engessadas, muito com pensamento... estão com medo de se arriscar, na verdade, de ir para uma nuvem, de usar as novas tecnologias. Você acredita que vai ter algo disruptivo que vai... todo mundo vai precisar, por exemplo, celular. Steve Jobs fez com que todo mundo tivesse necessidade de ter o celular. Você acha que ainda vai ter algo disruptivo? Elon Musk chegou com uns androids aí, uns robozinhos andando lá. Será que esse é ele é o novo Steve Jobs? Não sei, mas assim, eu acho que a gente sempre... A vida é muito dinâmica, né? Então, assim, sempre vai vir alguma coisa para você colocar outra meio que obsoleta. Ou seja, você está sempre reinventando as coisas ou inventando as coisas e, de fato, a gente cria uma realidade nova. Então, assim, tem inovações que vieram de formas disruptivas, né? Tipo o smartphone, como você falou, ou empresas que vieram para mudar o modo que a gente tratava, por exemplo, streaming. Cara, antigamente a gente pegava filme na locadora, né? Agora a gente mudou o conceito do negócio. Inclusive, é tão disruptivo o negócio que mudou o conceito do negócio. Agora a gente vai ali, pago, né, rapidinho, tá em casa. Eu não preciso ir lá na locadora, pegar a fita, botar no DVD. Antes era VHS, depois de DVD. Então, assim, isso mudou, disruptivamente falando. Não sei nem se existe essa palavra, mas assim, de uma forma disruptiva, isso mudou o modo como a gente opera tal coisa, o modo como a gente pede comida, o modo como a gente pede um táxi, né? Com certeza vai vir alguma outra coisa disruptiva também, que vai fazer com que... E aí, é legal você ter tocado nisso, porque assim, como é que essa coisa acontece? Como é que a forma disruptiva acontece ou a inovação acontece? Acontece porque veio para resolver um problema real, que ninguém nunca tinha parado para pensar. Então, por exemplo, uma coisa que foi uma inovação, e não é ligada à tecnologia, porque inovação não precisa ser ligada à tecnologia, foi aquela, quando você pega o copo, né, que o copo está quente, que você pega assim, aquela luvinha de copo.
aquilo foi uma inovação tremenda. O cara que inventou aquilo ficou rico. Porque a gente pegava o copo, queimava a mão, a pessoa, né, fez a luvinha do copo ali, mais gordinha ali, né, mais robusta para você conseguir segurar o copo. Porque ele viu a necessidade que todo mundo queimava a mão, inventou o negócio, né, botou no ar, cara, e tudo bem. Então, assim, sempre vai ter alguma coisa, porque alguém vai pensar em resolver um problema real que as outras pessoas não pensaram. É o famoso problema do para-brisa do carro, que quando chovia não dava para andar. Exato. Cara, e uma vez, você me fez lembrar um negócio. Uma vez na Ponte Rio-Niterói, uma chuvarada torrencial, o meu limpa-vidro foi embora. Nossa, e aí? Juro. Cara, foi muito ruim. Eu vinha com o braço, eu segurava o volante e vinha com o braço limpando, assim, ó. Esse é o limpa-vidro particular, manual. Literalmente, desesperada, manual. tipo, doida pra chegar em casa, mó medo, mas funcionou. Tô aqui. Olha só, que bom. Karina, a gente já tá num bate-papo aí de 55 minutos, já quase uma hora. Não vou mais tomar muito do seu tempo. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. É super gostoso quando o bate-papo é leve, descontraído e flui, né? Você trouxe bastante insights, bastante informação, bastante incentivo. Eu vou pedir, né, para as pessoas que estiverem ouvindo, vou até fazer um corte disso daqui, aproveitar, corta. Quem for mulher e for sênior, procure a Karina que ela está contratando. Isso é verdade. Olha lá no meu LinkedIn, pessoal. Fica o convite aqui. Boa. Então fica esse espaço agora para você dar suas considerações finais, agradecer e fique super à vontade. Bom, Felipe, eu que agradeço aí o bate-papo, é sempre muito bom bater um papo com vocês, você, né, quem estiver ouvindo. E deixa uma dica aqui, né? Eu acho que a gente tem sempre que seguir nossos sonhos, sabe? Lá atrás eu vi aquela menina de 15 anos que queria trabalhar na tecnologia. Nunca pensei que eu fosse conseguir de fato, porque fiz administração como diz o menino do outro podcast, eu não dei uma voltinha, eu fiz um retorno, né, para conseguir chegar onde eu queria chegar, mas eu consegui chegar, né, e consegui até ir além do que eu achava que eu conseguiria ir, né, que a gente tem essa coisa de achar que a grama do outro sempre é mais verde do que a nossa, então sempre acredite nos seus sonhos e estude, foque, né, assim, foque para onde você quer ir, cara, passe a primeira e vai. E nesse caminho, eu acho que assim, é a gente aproveitar o caminho, sabe? Dar as mãozinhas para as pessoas que vão ajudar a gente ao longo do caminho, trabalhar com pessoas legais, né? E se divertir, porque a vida, né, é muito curta. Eu acho que é isso. Muito bom. Karina, mais uma vez, muito obrigado. Foi super agradável o bate-papo. Espero que inspire pessoas que assistam esse episódio e possam seguir os seus caminhos como mentora, né? Te ajuda. Só entrar em contato aí, tem o LinkedIn dela que ficou passando aqui embaixo, que é Karina Meigeiras. Só procurar a Karina lá no LinkedIn. Se tiver algum outro canal, procura no LinkedIn que ela vai te passar lá os contatos. Boa, não, só tem LinkedIn mesmo. A partir de amanhã, esse áudio vai estar disponível no Spotify, Amazon Music, YouTube Music e Deezer. Então, pede aí para Alexa que ela toca para você aí o último canal do Primitivo Cast, tá bom? A partir de amanhã vai estar o áudio disponível. Somos independentes. Quem puder me apoiar, estou colocando aqui um QR Code no canto superior direito para apoio aí a partir de R$1. Quem quiser apoiar aí o projeto. E para quem estiver ouvindo, o Pix é silvestre@primitivocast.com.br. É apenas um investimento aí para manter a plataforma que a gente faz a live no ar e continuar trazendo pessoas que inspiram, assim como a Karina. Muito obrigado, Karina, mais uma vez. Eu que agradeço, viu? Tchau, tchau, gente. Tchau, sucesso.